Na aula de hoje, nós vamos fazer uma introdução aos conceitos da cidadania e política na Grécia e em Roma. Vamos também ver domínios e expansão das culturas greco-romanas, significados do conceito de império e as lógicas de conquista, conflitos de negociação. O objetivo é analisar as concepções de cidadania para as sociedades greco-romanas, explicitando os papéis dos cidadãos nas tomadas de decisões políticas, explicar a expansão territorial da sociedade greco-romanas e os impactos da expansão dessas sociedades na dinâmica de inclusão e exclusão de diferentes grupos sociais. Definir o conceito de império e suas implicações políticas e sociais. Primeiro, por que você acha que é importante que todos tenham o direito a participar e ser tratados igualmente na sociedade? Não, é importante porque garante que todos tenham oportunidades justas. Se algumas pessoas não tiverem direito a participar ou forem tratadas de forma desigual, isso pode criar injustiças e fazer com que algumas pessoas se sintam excluídas ou menos importantes. Quando todos têm o mesmo direito, podemos trabalhar juntos, compartilhar ideias e construir uma sociedade mais justa e inclusiva para todos. Isso também promove o respeito e a diversidade, valorizando as diferentes contribuições que cada pessoa pode oferecer. Bom, a segunda pergunta: quais as consequências de os membros de uma sociedade terem direito à participação e tratamento igualitário? Bom, quando todos participam, podemos ouvir diferentes perspectivas e ideias, o que enriquece as decisões e soluções encontradas. Além disso, quando todos são tratados igualmente, cria-se um ambiente de respeito e cooperação. Isso também promove a justiça social e evita discriminação e exclusão. Com a participação e o tratamento igualitário, é possível construir uma sociedade em que todos têm oportunidades justas e podem viver suas vidas com dignidade. A terceira, quando a falta de participação e igualdade na sociedade pode causar problemas ou injustiças. Nesse caso, o que poderia ser feito para promover maior participação e igualdade social? Bem, a falta de participação e igualdade na sociedade pode causar problemas como exclusão e sentimentos de injustiça. Para promover maior participação e igualdade social, é importante garantir que todos tenham voz e sejam ouvidos, com oportunidades iguais de acesso à educação, à saúde, ao emprego e à participação política. Devemos combater a discriminação, respeitar a diversidade e criar programas que reduzam as desigualdades sociais e econômicas. Na antiguidade greco-romana, cidadania e política eram conceitos muito utilizados e importantes, que influenciaram a organização dessas sociedades. Seguindo uma perspectiva generalista, pode-se dizer que a cidadania era entendida como um conjunto de direitos e responsabilidades dos que eram considerados cidadãos na sociedade. Esses cidadãos podiam participar das decisões políticas e sociais e também tinham responsabilidades com as comunidades que viviam. A política tinha um papel fundamental na organização dessas sociedades. No campo da política, as decisões eram tomadas, as leis eram estabelecidas e as comunidades eram governadas. A participação ativa na política era considerada responsabilidade dos cidadãos. Os que eram considerados cidadãos tinham o direito de votar, discutir os problemas que impactavam a vida coletiva e propor contribuições que buscassem o bem-estar social. No entanto, é importante salientar as diferenças que existem entre as concepções de cidadania na antiguidade greco-romana, destacando que a cidadania não era igual para todos e que alguns grupos eram excluídos desses direitos e privilégios. Na Grécia, a cidadania estava restrita a um grupo específico de pessoas, principalmente homens livres nascidos na cidade-estado, as polis. Os homens que atendiam a critérios como ter pais, cidadãos e serem maiores de idade eram considerados cidadãos plenos e tinham direitos políticos. Mulheres escravizadas e estrangeiros não eram considerados cidadãos e não tinham os mesmos direitos. Com o passar do tempo, em algumas polis, passaram a conceder a cidadania a mais pessoas, incluindo estrangeiros livres. Já em Roma, a concepção de cidadania se expandiu ao longo do tempo. Inicialmente, ela era limitada aos romanos de origem, mas com o estabelecimento do Império Romano, a cidadania passou a ser gradualmente estendida a outro grupo de pessoas livres, de outras partes do Império,
É importante destacar que a cidadania em Roma não incluía escravizados e outros grupos sociais. Durante a Antiguidade, Grécia e Roma eram duas sociedades preponderantes, tendo gerado influência e estabelecido ocupações territoriais distintas. A Grécia, localizada na região da Península Balcânica, era composta por diversas cidades-estado, independentes, como Atenas e Esparta. Já o domínio romano teve sua origem na cidade de Roma, localizada na Itália Central. Tanto Grécia quanto Roma expandiram seus territórios. A Grécia estabeleceu colônias em diferentes regiões do Mediterrâneo, como na Ásia Menor e no sul da Itália. Essas colônias contribuíram para a difusão da cultura, língua e valores gregos. Roma, por sua vez, foi construindo um vasto império por meio de conquistas territoriais. Inicialmente, seu domínio era limitado à Península Itálica, mas gradualmente expandiu-se para além das fronteiras, englobando territórios na Europa, África e Ásia. Essa expansão trouxe não apenas poder político e militar, mas também influência cultural nas regiões conquistadas. Então, quais foram as consequências da expansão territorial das culturas greco-romanas? Eles conquistaram novos territórios e estabeleceram colônias, o que aumentou seu poder e influência. Isso também fez com que eles conhecessem outras culturas e compartilhassem suas ideias. No entanto, também houve consequências negativas. Houve guerras e conflitos com a população que vivia nessas terras, e algumas delas passaram a ser exploradas. Além disso, a sociedade romana passou a utilizar mais da mão de obra escravizada. E como a noção de cidadania evoluiu ao longo do tempo na Grécia e em Roma? Na Grécia, no começo, apenas alguns homens livres nascidos na cidade podiam ser considerados cidadãos. Com o tempo, algumas cidades gregas começaram a permitir que mais pessoas se tornassem cidadãos, incluindo estrangeiros livres. Em Roma, a cidadania era originalmente só para os romanos de nascimento, mas depois foi se estendendo para outras pessoas livres dentro do império. Ou seja, com o passar do tempo, a noção de cidadania nessas sociedades foi se transformando mais aberta, permitindo que mais pessoas fizessem parte dela. Impérios são formados de organização política que envolve o controle de diferentes territórios e povos. Tanto gregos quanto romanos buscaram expandir sua influência territorial, política e cultural usando estratégias de conquista, conflito e negociação. Eles utilizaram suas forças militares para conquistar novos territórios. No entanto, também perceberam que a negociação e os acordos eram importantes para manter a estabilidade e evitar conflitos constantes. Essas dinâmicas de conquista tiveram implicações políticas e sociais significativas. À medida que a influência dessas sociedades cresceu, diferentes povos e culturas foram incorporados. Isso gerou desafios na governança e na integração dessas populações diversificadas. Houve a necessidade de estabelecer leis e instituições que permitissem a coexistência pacífica entre os povos conquistados e seus governantes. No entanto, é importante destacar que nem todos os povos conquistados desfrutaram dos mesmos direitos e benefícios. Muitas vezes, a conquista resultou em desigualdades sociais e exploração dos povos subjugados. Escravidão e tributação excessiva eram práticas comuns entre gregos e romanos. Olá, amigos! Curtiram essa animação? Foi produzida com muito carinho para vocês. Dá o like, compartilhem com seus amigos e inscrevam-se no meu canal.